hoje num dia extremamente importante. Hoje é dia 3 de junho, o Dia da Educação Ambiental. Muito importante para a nossa sobrevivência. E hoje eu tenho a honra de estar aqui comigo mais duas pessoas que vão agregar uma série de informações para vocês em relação à educação ambiental. Como a gente ainda existe cavalheiro, primeiro nós vamos falar da Lila, que é uma agente educacional extremamente competente aqui na Secretaria do Meio Ambiente e também ligada à Secretaria da Educação. Temos o Percy, deve ser descendente de italiano, porque é Guzzo é italiano, é um técnico ambiental de uma capacidade fantástica. E um ex-aluno meu, que eu tenho orgulho de estar trabalhando com ele, chama Vinícius. E nós vamos hoje abordar um pouquinho da educação ambiental, a importância dela para a nossa sobrevivência. E aí eu já começo perguntando para o Percy. Percy, sabe que nosso tempo é curto, mas nós vamos aproveitar. Percy, dê para todos nós a tua interpretação, o teu conhecimento em relação à importância da educação ambiental. Como ela é importante na vida de todos nós. Vamos lá, Percy. A palavra é tua. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Obrigado, professor Luigi. Eu gostaria de colaborar respondendo a pergunta do professor Luigi, trazendo uma perspectiva histórica da educação ambiental. E, para isso, eu vou pontuar para vocês dois principais momentos. Nós temos um primeiro momento que ele se dá do final da Segunda Guerra Mundial até 1989, quando a gente tem a queda do Muro de Berlim. Esse período, que ficou conhecido historicamente como período da Guerra Fria, é o período em que surge o movimento ambientalista e também a educação ambiental. E, num segundo momento, eu falo um pouco, então, a partir da Eco 92, um momento muito importante para a questão ambiental no mundo, e particularmente no Brasil, realizada no Rio de Janeiro em 92, e aí a gente fala um pouco dessa segunda fase da educação ambiental até o momento atual. Então, vamos lá. 45 a 89, período de Guerra Fria, o Ocidente, travava, vamos dizer assim, uma polaridade com o bloco soviético, certo? Veja bem, com o final da Segunda Guerra Mundial, com a explosão das duas bombas no Japão, bombas nucleares, aquilo assustou muito a humanidade, inclusive alguns estudiosos colocam essa data, o 6 de agosto de 45, como o início do antropoceno, Essa é um outro tema bastante interessante que a gente pode um dia aprofundar. Na década de 50, em 52, a gente tem em Londres o chamado smog, que foi uma poluição atmosférica causada por indústrias que prejudicou muito a saúde da população londrina, inclusive com mortes. Isso assustou muito as pessoas em 52. Em 53, a gente tem em Minamata, no Japão, também como uma catástrofe, vamos dizer assim, ecológica, que foi o advento do mercúrio, também vindo de indústrias, também provocando mortes, problemas neurológicos, bebês anencéfalos. Isso também é um outro evento que marca o mundo naquela década de 50. Então, ali em 50, começa a surgir uma preocupação com as questões ambientais a partir de alguns eventos, vamos dizer assim, de acidentes ambientais, a partir de produtos industriais. Importante lembrar que em 53, a gente tem o lançamento de um livro científico chamado Ecologia, pelos irmãos Odum, norte-americanos. E esse livro teve várias edições até o final da década de 80, inclusive foi nele,
que eu fiz, né, o principal livro da minha graduação foi Odum, né? Então, um livro muito importante que é lançado pela primeira vez, a primeira edição, em 53. Depois tem várias edições. No início da década de 60, nós temos outro acidente ambiental nos Grandes Lagos, que separam o norte dos Estados Unidos com o Canadá. E ali a gente tem uma mortalidade de peixes e de aves que se alimentavam desses peixes, mostrando ali a ideia de cadeia alimentar, a partir também de produtos organoclorados que tinham chegado até as águas dos Grandes Lagos. A partir desse evento, é lançado um livro que, de fato, marca o início do movimento ambientalista no mundo. 1963, a gente está falando de Raquel Carson, uma jornalista que lança o livro Primavera Silenciosa, que é esse quadro que está aqui atrás, que eu tenho ele, inclusive, aqui na minha casa, né? Então, esse livro, Primavera Silenciosa, marca profundamente a preocupação com os problemas ambientais. Final da década de 80, nós temos, principalmente em 68, os chamados movimentos de contracultura, o chamado movimento hippie. Então, ali, né, preocupações como a questão de gênero, o movimento feminista, a questão do racismo, a questão dos LGBTs e a questão ecológica surge com muita força, né, dentro de uma preocupação, vamos dizer assim, com a paz, né? Então, era um movimento de pacifistas preocupado com aquele momento de Guerra Fria em que os armamentos bélicos eram produzidos, né, em uma escalada ascendente pelos dois blocos que rivalizavam, né, o bloco soviético e o bloco chamado ocidental, liderado, né, pelos Estados Unidos. Então, em 68, 69, início da década de 70, a gente tem todo esse movimento dos pacifistas, e o movimento ambientalista, ele surge, né, ele se fortalece nessa ocasião. Em 72, é realizado em Estocolmo, capital da Suécia, a primeira grande conferência da ONU, chamada Meio Ambiente Humano. Então, ali, 113 países, com suas delegações, inclusive o Brasil, participam dessa primeira conferência em torno da questão ambiental, preocupado já com o futuro da humanidade. A partir de Estocolmo, 72, pela primeira vez, surge, né, um dos princípios, né, dessa declaração é a inserção da educação ambiental como, vamos dizer assim, uma ferramenta para a gente diminuir enfrentar os problemas ambientais que já eram, então, devidamente identificados e preocupavam a humanidade. Em 75, o encontro de Belgrado, né, traça as primeiras, as bases da educação ambiental, né, como resultado de Estocolmo. Em 1977, a gente tem um marco na educação ambiental, e quem trabalha com educação ambiental, é importante saber, né, da declaração de Tbilisi, então, famosa declaração de Tbilisi, que traz as bases da educação ambiental, que estão vigentes até hoje, 2021. Então, 1977, uma cidade da Geórgia, bloco soviético, né, reúne lá vários ambientalistas, estudiosos, pessoal, cientistas, né? Acredito que também pessoal da área da educação, e traça as bases da educação ambiental. E depois, então, a gente tem vários encontros em diferentes pontos do mundo na década de 80, né? A educação ambiental começa a ganhar, vamos dizer assim, uma expressão em todos os países, e na humanidade como um todo, tá certo? Então, em 1988, especificamente no Brasil, a gente tem
o advento da nossa Constituição, a Constituição chamada Constituição Cidadã, 1988, né? 87, a chamada Constituinte, quer dizer, o período de elaboração, riquíssimo. O Brasil entrava no período de redemocratização, saía de um período longo de ditadura de 21 anos, e em 88 a gente tem o artigo 225 sobre meio ambiente. Pela primeira vez, numa Constituição brasileira, o tema meio ambiente é tratado, né, vamos dizer assim, objetivamente, especificamente sobre a questão ambiental. E aí nós chegamos, então, no grande encontro, 20 anos depois de Estocolmo, nós chegamos em 1992, a chamada Rio 92, ou Eco 92, que foi o quê? A maior conferência realizada até hoje das Nações Unidas, da ONU, né, não só a respeito do tema ambiental, mas de qualquer outro assunto. Então, foi realmente um marco na humanidade, um marco importantíssimo para o Brasil, que vivia esse período de redemocratização, e aí, então, nós podemos considerar que, a partir da ECO 92, nós entramos, né, sobretudo aqui no Brasil, numa segunda fase da educação ambiental. Por quê? Porque na ECO 92, olha, vejam vocês, é assinado a Convenção das Mudanças Climáticas, a Convenção da Biodiversidade, a Declaração das Florestas, a Carta da Terra e a Agenda 21. A Agenda 21, especificamente, ela trazia diretrizes de como implementar ações nos diferentes territórios, nos territórios nacionais, nos territórios estaduais, regionais e também no mundo como um todo. Então, foi um documento muito importante. A Agenda 21, naquela década de 90, ela fomentou muito as iniciativas dos países, das regiões, dos municípios, em suas leis orgânicas, né? Como é o caso de Ribeirão, a lei orgânica surge ali na década de 90, né? E traz, então, essas preocupações com a educação ambiental. Nesse momento, eu gostaria de dizer para vocês que a gente tem o advento da Política Nacional de Educação Ambiental. Então, 5 anos depois, 1997, nós temos o principal documento, né, da educação ambiental no Brasil. Então, é a Lei 9795, né, de 99. E eu gostaria de trazer para vocês os princípios básicos da Política Nacional de Educação Ambiental, que eu acho que é importante que todos conheçam. Primeiro, o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo. Segundo, concepção de meio ambiente na sua totalidade, né, e não segmentada. Terceiro, o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da interdisciplinaridade. Quarto, a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais. Quinto, a garantia de continuidade e permanência do processo educativo, a continuidade do processo educativo. Sexto, a permanente avaliação crítica do processo educativo. Sétimo, a abordagem articulada das questões ambientais na escala local, regional, nacional e global. E, por último, o oitavo, o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e coletiva. Esses princípios, pessoal, eles vão ser reproduzidos nas políticas estaduais de educação ambiental e nas políticas municipais de educação ambiental. Quando nós lemos, né, o texto da Política Municipal de Educação Ambiental de Ribeirão Preto, nós vamos encontrar esses princípios, né, definidos lá em 97, que tem muito, né, tanto da Declaração de Tbilisi, como do resultado da ECO 92, tá certo? E aí, ainda na perspectiva histórica, a gente tem, em 2012, né,
a definição do Dia Nacional da Educação Ambiental. 3 de junho, né, que inclusive é o meu aniversário, amanhã, né, aliás, hoje, né, nós estamos fazendo a gravação um dia antes, me desculpe, em 12 é declarado 3 de junho como o Dia Mundial do Meio Ambiente. Por quê? Porque o dia 5 de junho, que é sábado, é o Dia Mundial do Meio Ambiente, definido lá em Estocolmo, que foi o primeiro dia da conferência, né, sobre meio ambiente humano em 1972. Então, o 3 de junho cai na Semana do Meio Ambiente, que é sempre comemorado na primeira semana de junho, tá certo? E agora, ultimamente, né, com o agravamento das questões ambientais, a gente já não faz mais só Semana do Meio Ambiente, a gente faz mês do meio ambiente, né? Considera junho como o mês todo para deflagrar reflexões, ações, né? Como nós temos a programação esse ano aqui do Programa de Educação Ambiental do Parque Municipal Morro do São Bento, né? Nós estamos com uma programação mensal, né, até o dia 27 de junho, tratando das questões ambientais, que nesse ano elegemos, inclusive, o tema da ONU, né, que vai ser lançado agora a década de 20 pela ONU, está sendo considerada como a década de restauração dos ecossistemas, né, vai ser lançado agora dia 5 de junho, esse sábado, no Paquistão, né, então, por isso, definido 3 de junho, porque cai nessa data próxima ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que nós devemos olhar com todo cuidado tudo que está acontecendo no planeta, né, e também onde nós vivemos, e o que nós podemos fazer, né, para diminuir a degradação do ambiente físico e biológico, e, sempre que possível, restaurá-lo, recompô-lo, como atendendo, inclusive, a esse chamado da ONU, né, da década da restauração de ecossistemas. Então, essa é minha participação nessa primeira fase aqui de fala. Muito obrigado. Olha, muito interessante e esclarecedora essa tua fala. Como eu sempre digo, até para os meus alunos, nós não temos outro lugar para morar a não ser o planeta Terra. Portanto, nós temos a obrigação de cuidar dele. O que você acha, Vinícius ou Dalila, de tudo que foi colocado aqui pelo nosso querido Percy? Passo a palavra a vocês. Bom dia a todos. Não, eu não faria uma contextualização histórica desse jeito. Sensacional, Percy. Muito obrigada. E nós que já atuamos na área há um tempo, vai passando um filme na cabeça, né? Conforme a gente foi vendo você trazendo essas datas, né? Esses marcos importantes aí na educação ambiental. Muito interessante. Bom dia a todos. Dalila, você tem plena razão. O Percy contextualizou de uma maneira brilhante, né? Trouxe aí os eventos históricos, né, que levaram a gente a esse momento de estar pensando tão forte na educação ambiental no sentido de implantar políticas, né, que levem à regeneração dos ecossistemas. Realmente essa década, Percy, Dalila e Luigi, ela vai ter que ser muito produtiva em termos de recuperação dos ecossistemas. Nós não temos muito tempo, né, com aquecimento global e outras questões que nos afligem já diariamente. A gente já começa a sentir alguns impactos, né? Então, nós temos que buscar trabalhar uma educação ambiental, né, com muita ação agora, né, não é momento mais que a gente tinha que planejar em termos de educação ambiental, de política, de legislação, já caminhando bastante, né? Agora é a proteção do que restou e a regeneração dos ecossistemas, né? O mar está sofrendo muito, né, impacto com plásticos e lixos. Eu que faço mergulho autônomo, eu percebo muito isso quando mergulho. Então é muito triste a gente ver que a nossa casa, o planeta Terra, está sendo tão degradada, né? Mas vamos recuperar, né? Essa é a nossa meta e é o nosso
assim, a nossa vida é em torno disso, né? Eu falo que é um privilégio estar trabalhando aqui no bosque, né? Porque o ambiente aqui é extremamente agradável, úmido, né? Uma mata maravilhosa, um bioma de mata atlântica. Então, vamos trabalhar forte para as questões de educação ambiental aí nas escolas, não formal também, como o PEA, né, nosso Programa de Educação Ambiental, e as nossas ações diárias de cada um de nós, né, habitantes de Ribeirão Preto e de toda estado, região, mundo, né? É isso aí. Percy, mais uma vez, parabéns pelas colocações. Sou seu fã, viu? Um abraço. Bom, pronto, liguei o microfone. Eu conheci o Percy, e olha, Percy, eu tenho que tirar o chapéu para você. Parabéns por toda essa história da educação ambiental. E a gente só vai mudar o mundo, todos nós somos conscientes disso, que a gente só vai mudar o mundo através de quê? Da educação, da ação, como o próprio Vinícius disse, a ação de educar. Pena que a maioria do pessoal não dá tanto valor ou não dá o valor devido aos professores. Mas, se não for pela educação, nós não vamos conseguir mudar o nosso mundo. Novamente, parabéns. Tá? Diga alguma coisa, Percy. Agora você ficou tímido. Olá, Luíde. Ô, pessoal, muito obrigado aí pelas... Senti que vocês gostaram, que bom. Na verdade, eu trabalhei bastante tempo com a capacitação, ainda trabalho, né, com a capacitação dos estagiários, e esse histórico, né, da questão ambiental e da educação ambiental, ele sempre foi um tema inicial mesmo, né, para a formação dos estagiários, aí do Bosque, que eu já trabalhei em diferentes momentos e agora novamente, né. Eu gostaria de aproveitar que nós estamos aqui, Luíde, e fazer uma provocação para a Dalila, né, a respeito da nossa política municipal de educação ambiental. Nós temos um fato recente, né, que é a publicação da nossa legislação e que ela nos contasse como foi a construção dessa legislação, quais são as perspectivas, né, o que está sendo pensado, né, então, gostaria de fazer essa provocação da minha colega de trabalho aí. Obrigada, Percy. Bom, antes de eu falar sobre isso, eu queria falar um pouquinho do privilégio que eu tenho de trabalhar com vocês aqui na educação ambiental. Na época da graduação, eu fui estagiária do Luigi, né, no programa da ERP na escola, e hoje a gente trabalha aqui junto. E eu acompanhava muito o Percy, né, nas palestras que ele ministrava e também no curso de educadores ambientais do coletivo IP Roxa, né? E então, para mim, é um privilégio muito grande trabalhar com vocês, né? Porque fez parte aí da minha formação, de alguma maneira. E em 2017, eu conheci, né? Já conheci o Vinícius, mas quando eu retornei ao Brasil, que a gente foi trabalhar juntos, né? E foi uma parceria de muito sucesso, né, Vinícius? Com isso, a gente conseguiu grandes avanços aí para a educação ambiental no município. Então, eu queria deixar registrado esse privilégio, né, essa honra que eu tenho de trabalhar com vocês e juntos a gente constrói aí para a educação ambiental do município, tá? Bom, falando da política municipal de educação ambiental, foi uma conquista muito importante, né, muito interessante, ela foi aprovada em novembro do ano passado. Foi uma luta, eu falo luta porque realmente foram 10 anos, desde do começo da construção dessa política até, de fato, a aprovação, né? Então, eu vou contextualizar um pouquinho como foi essa construção participativa, e aí depois o Vinícius, ele entra com os próximos passos, né, que a gente precisa tanto da estrutura quanto da política. Então, assim, em 2010, teve o terceiro encontro de educação ambiental, terceiro encontro municipal de educação ambiental, e lá
as pessoas presentes, né, os educadores, eles entenderam, saiu dali a necessidade de uma construção da política municipal de educação ambiental. Então, ali foi construída a primeira minuta, né, isso em 2010. Em 2011, o pessoal da sociedade civil levou essa minuta para o CONDEMA, para fazer parte da Câmara Técnica de Educação Ambiental do CONDEMA, e ali eles foram construindo de forma participativa, elaborando melhor essa minuta. Isso foi em 2011. Muitas mudanças, troca de secretários, né, algumas mudanças de chefia na Secretaria do Meio Ambiente, impossibilitaram que ela fosse levada adiante. No final de 2013, eu assumi a divisão de educação ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. E ali eu fui convidada para participar de um grupo de trabalho dentro do Ministério Público para a construção de uma política municipal de educação ambiental para resíduos, uma coisa bem específica. E aí eu me lembrei que eu tinha tido acesso à minuta que tinha sido construída, né, que vinha sendo discutida dentro da Câmara Técnica do CONDEMA, e eu levantei essa questão na época para o promotor e falei, olha, eu, como educadora ambiental, eu entendo que a gente precisa ter uma política para o município, não nesse momento uma política específica, né? E aí eles entenderam, e foi aí que eu convidei a Simone, da Pau Brasil, né, que também ela era vice-presidente do CONDEMA na época, e quem estava liderando essa construção da minuta. E ali foi muito interessante, porque nós conseguimos um grupo heterogêneo, um grupo multidisciplinar, né, com várias representatividades. Então, a gente tinha o Ministério Público, o Poder Público Municipal, e a gente tinha o pessoal da sociedade civil construindo juntos, né, esse documento. Então, tinha pessoal da ONG, aí tinha o professor Daniel, então tinha gente representando a universidade, foi um grupo muito bacana, onde todo mundo com a sua experiência, com o seu conhecimento, conseguiu colaborar para a construção desse documento importante. Isso começou no final de 2013 e ganhou força em 2014. No entanto, a prefeitura tinha um acordo com o Ministério Público que até o final de 2014 precisava apresentar essa política municipal de educação ambiental. O grupo, né, tinha algumas divergências ali com o poder, alguns representantes do poder público, e aí a gente foi surpreendido que passou na Câmara uma política municipal de educação ambiental, elaborada por um vereador, de maneira, assim, sem nenhuma representatividade do município, né? Então, foi uma cópia de uma política de um outro município, foi construído sozinho ali dentro do gabinete e foi aprovado. Para fins de cumprimento com o acordo que tinha com o Ministério Público, aquilo foi cumprido, mas não representava, né, as necessidades do município, não tinha ali a cara, né, da população que realmente precisava, porque foi uma coisa construída de uma maneira, como que eu posso dizer, não tinha representatividade. Só que aí o que aconteceu? O grupo acabou perdendo um pouco de força, nós ficamos muito frustrados com isso que aconteceu, mas nós não desistimos. Então, isso foi levado, continuou dentro da Câmara Técnica do CONDEMA. E aí, quando eu retornei, eu saí em 2016, quando eu retornei em 2017, junto com o Vinícius e com a Simone, a gente pegou e falou, não, vamos retomar esse documento, porque ele é muito importante, e aquela lei que está vigente não representa as necessidades do município. Então, nós pegamos e formamos um grupo de trabalho de novo, fomos construindo, trabalhando em cima desse documento, e foi muito trabalho. Acho que o Vinícius depois pode me ajudar a falar sobre isso. Foi muito trabalho, mas aquela lei, ela estava, de fato, representando o que a gente precisava, né, pensando em política pública para o município.
E aí foi, né? Eu, Vinícius e Simone, que acabamos encabeçando, mas tinha, né, teve colaboração de muitas outras pessoas. E eu lembro, assim, do Vinícius pegar, colocar debaixo do braço e levar no Conselho de Educação, e leva para o secretário assinar, e foi essa coisa. Aí foi aprovado, nós fizemos uma audiência pública, né, foi maravilhoso, porque foi uma audiência tranquila, com muita colaboração, né, não teve, geralmente a audiência pública é um pouco pesada, né, mas não, foi tranquilo. Por quê? Porque a lei, ela foi construída de maneira participativa. Tinha a representação da sociedade civil, poder público, Ministério Público. Então, assim, não teve entraves e problemas. Por quê? Porque ela foi construída de maneira participativa. E uma das coisas que a gente defende na educação ambiental é justamente essa construção coletiva, né? Então, a gente vai construir, seja uma política pública, um documento, uma legislação, um projeto, um programa. É importante ter essa construção coletiva, porque assim você garante que tenha representatividade, né? Você inclui todos os grupos, ou a maioria deles, e você evita, né, que seja uma coisa fechada, feita ali sozinho, onde não vai ter essa representatividade que a gente precisa, né? E é interessante também porque a gente defende que a educação ambiental seja de maneira transversal. Então, quando você tem um grupo multidisciplinar, você consegue agregar, né, essas diferentes experiências, diferentes profissionais, né? Então, por isso que a lei, ela foi muito tranquila de ser aprovada, né? Então, na Câmara ela passou sem nenhuma emenda, não teve veto nenhum do prefeito, e a gente defende, acredita que é justamente por conta dessa construção coletiva que aconteceu, né? E o que representa, né, esse instrumento para o município? É um instrumento muito importante para nortear as políticas públicas de educação ambiental, né? Ele garante algumas premissas mínimas e básicas, né? Uma das conquistas muito interessante é a criação de um órgão gestor, que tem representatividade tanto da educação, da Secretaria Municipal da Educação e do Meio Ambiente, e tem a Comissão Interinstitucional, que é a CIMEA. Essa comissão, ela vai ter o poder público municipal e também vai ter diversos representantes da sociedade civil. Então, isso traz uma representatividade muito importante para as questões de educação ambiental, para as questões ambientais do município, e a gente acredita que, na verdade, assim, costumo brincar com o Vinícius, né, que é um filho nosso, que a gente pariu, mas agora é de todo mundo, né, então, eu acredito que nós, educadores ambientais, né, o pessoal que trabalha na área de educação, e os ambientalistas, né, e a população em geral, vai se beneficiar muito a partir dessa política que foi aprovada, né. Eu não estou me lembrando o número da lei, mas o Vinícius sabe de cabeça, então, na fala dele, ele coloca para vocês. Mas é isso, não sei se eu fui um pouco repetitiva, se ficou claro, mas qualquer coisa eu tiro dúvidas de vocês. É um instrumento muito importante. Vale lembrar que os próximos passos agora, em termos de instrumentos, né, legais, a gente precisaria agora de um plano de educação ambiental e um programa para o município, né, onde contemple aí várias questões ambientais do município. Então, a gente está lutando para esses próximos passos. Na verdade, o Vinícius vai falar, a gente está lutando ainda para conseguir instituir a comissão, né, a CIMEA, e aí depois a gente vai para esses passos. É isso. Mas que bela fala, Dalila, parabéns. Belo do conhecimento, e eu acho que agora o Vinícius pode complementar nisso. Não é, senhor Vinícius? Fique à vontade, Vinícius. Oi, Dalila, bela fala realmente. Você contou essa história dessa construção da lei que foi maravilhosa, né? A gente que
que é democrata, né, realmente, né, que acredita que a democracia, apesar dessa demora que a gente leva para construir algo, ele sai com uma perfeição, né, no sentido da perfeição, porque ele traz o que o poder público precisa de ferramentas de legislação, o que a sociedade civil precisa, o que os outros órgãos, né, de outras esferas, como o judiciário, o Ministério Público, né, necessitam também, os conselhos. Então, assim, a tramitação dessa lei foi maravilhosa, né? Demorou, mas ela foi construída com tanto esmero, com tanto cuidado e com tanta participação democrática de todas as esferas, né? Que ela tramita, como a Dalila colocou, né? Quando ela vai para a tramitação, ela passa muito fácil. Por exemplo, na Câmara Técnica de Educação Ambiental, ela foi aprovada tranquilo, a gente conduziu com muita tranquilidade. É claro que tivemos embates, né? Todo mundo coloca suas posições e tal, é a democracia, né? Mas houve um consenso do que a gente precisava como ferramenta institucional aí de legislação. Aí, quando ela vai para a plenária do CONDEM, ela é aprovada por unanimidade, né? O CONDEM aprova. E a gente encaminha, então, para o Conselho Municipal de Educação. O Conselho Municipal de Educação também aprovou sem emendas. Ninguém emendou a lei, né? É muito interessante esse trâmite que ela teve, né? Aí ela retorna para a ASTEL, né, que é a Assessoria Técnica Legislativa, para o jurídico da Prefeitura para ajustes finais, né? E retorna para os conselhos, câmaras técnicas. Essa tramitação parecia que não ia terminar nunca, né, Dalila? Percy, Luiz, era uma situação, nossa, a hora que a gente achava que, não, agora vai, não, volta a tramitação em outras instâncias, tal, mas a Dalila disse que nós temos muita paciência, né, Dalila? Haja paciência. Colocava debaixo do braço, como a Dalila falou, e levava para assinar, tal, para não ficar parado, né, e ficava cutucando o pessoal para não deixar a legislação parada e não dar continuidade. Aí, quando a ASTEL envia para a Câmara Municipal, a Câmara acolheu os vereadores que todo esse grupo da sociedade civil, o governo tinha contato, os vereadores foram orientados, né, que a lei tinha sido construída dessa forma, eles não propuseram nenhuma emenda, nada. A política passou por votação unânime na Câmara Municipal também, né? Assim como a Dalila colocou da questão da audiência pública, que foi maravilhosa, né? A Dalila conduziu super bem, e foi mais uma festança democrática, né? No sentido de validação da lei. A audiência foi para validar aquilo que já tinha sido construído democraticamente. Maravilhoso. Na Câmara Municipal passa, então, por unanimidade. Aí volta para o Executivo. E aí? O prefeito veta alguma coisa? Assina a promulgação da lei? Não. O prefeito, Duarte Nogueira, simplesmente assinou a lei, promulgou a lei sem nenhum veto também. Então foi maravilhoso, né? E agora a gente entra na outra etapa, né? Agora temos que implementar a Política Municipal de Educação Ambiental, que é a Lei 14.506, de 6 de novembro de 2020. Ela é muito neném ainda, né, Dalila? Ainda está no berço, né? Então, realmente, assim, ela começa a dar os primeiros passos, né? Quais são esses primeiros passos? Na reforma administrativa, houve um cuidado, né? Deixa eu colocar uma colocação antes, né, quando teve a eleição, o secretário da Educação me contou que ele teve o cuidado de propor a política de educação ambiental como inserir ela no plano de governo, desse novo governo do prefeito atual, Duarte Nogueira. Aí ele insere a política no plano de governo. Então, ficou aí no plano de governo e a gente tem que cumprir aí no sentido político, né, Percy? É um plano de governo, Luiz, da Lila, então vai ter que ser cumprido. Aí vem a reforma administrativa. E, olha, que bom, foi bem cuidado, né? Foi criada, finalmente, uma divisão de educação ambiental, tirando o planejamento, que estava junto dela, que eram outras atividades, criou-se uma divisão de planejamento, né, uma de educação ambiental na Secretaria do Meio Ambiente. E aí, na educação, criou-se uma seção.
E aí, depois de muitas conversas, né, e conserta daqui, dali, a Dalila sabe, o Percy, o Luigi, a gente amarrou a sessão na diretoria de educação básica. Por quê? Para que ela pudesse trabalhar as crianças de 0 a 14 anos, né? Então, a gente ter todo esse enfoque, pegar lá no berço, né? É importante a educação formal estar presente desde lá, né? E aí foi criada a sessão. E um detalhe da sessão, era um profissional de nível médio. Eu falei, não, gente, pelas atribuições tem que ser nível superior, porque vai ter que articular com outros departamentos da prefeitura, com a sociedade civil, Ministério Público, Judiciário, né? O poder público como um todo. Então, assim, temos que articular forte. E aí foi criada essa sessão, né? E aí, quem vai assumir a sessão? Eu dei algumas sugestões do secretário da Educação e do Meio Ambiente e tudo mais, porque eu estava feliz aqui no Bosque, né? Eu falo que é um privilégio estar aqui trabalhando na educação ambiental, o Percy sabe disso, da Lida, o Luigi que está acompanhando agora e acompanhou outras vezes. Mas não houve jeito, né? Houve um pedido para que eu, com a minha experiência, né, eu conduzisse esse momento na Secretaria da Educação. Então, eu aceitei o desafio de tocar a sessão e agora nós temos outros passos a dar. Tenho conversado com o Luigi, que é o chefe da Divisão de Educação Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente, para que a gente crie o órgão gestor da PIMEA, que são esses dois, como é que a gente fala aqui, os dois setores, né, que vão conduzir isso, que está indicado na lei. E como é que a gente tem que fazer isso? Tem que regulamentar a lei, criando aí, então, indicando a criação do órgão gestor, e depois os passos seguintes, que a Dalila já colocou, né, que é a questão do Plano Municipal de Educação Ambiental. Esse plano tem que partir de um diagnóstico, um trabalho muito profundo, vai demandar um bom tempo para ser bem construído, né, Dalila, Percy, Luigi. É um processo de novo, né, mas a gente vai ter a paciência para construir isso com a sociedade civil, com os órgãos governamentais, para que continue com essa mesma pegada, né, que foi a Lei 14.506, que esse plano municipal seja bem representativo, que nos norteie, nós e os próximos que virão, né, que eu aposento em torno de 4 anos, para que norteie nessa condução e na construção do Programa Municipal de Educação Ambiental. Então, assim, é um trabalho aí extenso ainda a ser feito, né? Mas temos aí o Percy, que vai ficar muitos anos aí na casa, vai aposentar com 75. Então, o Percy, com certeza, e a Dalila, que está novinha, né, Dalila? Vão conduzir isso na sequência, né? Muito bem, porque são as memórias, né? Eu acho que é muito importante da nossa equipe que a gente tenha essa memória, né, dos processos. Eu e o Percy já trabalhamos junto desde 94, né, Percy algumas 3 vezes aí com essa, creio eu. A Dalila eu conheci recente, mas foi uma sinergia fantástica, né, Dalila, de trabalho, conseguimos trabalhar muitas questões aí, mas a principal é a política, né, a principal é essa lei. Então, agora, vamos nessa construção, nesse processo, e agora acho que sentando a poeira da reforma administrativa, nesse mês de junho, que é esse mês de comemoração, tomara que a gente já dê mais alguns passos, né. E é isso. Fico feliz. Diga lá, Percy. Pessoal, gostaria de trazer informação importante. Eu sei que a Dalila tem essa informação, que é o seguinte: na revisão do plano diretor, eu esqueci o número da lei, mas ela é de 2017, se eu não me engano, ou 18. Tem um capítulo lá todo dedicado à questão ambiental, né? E ali são 18 instrumentos da política municipal de meio ambiente. 18 instrumentos para que a política de meio ambiente aconteça, né? Que ela se realize. Um deles é o Plano Municipal de Educação Ambiental. E aí,
na primeira gestão do prefeito Duarte Nogueira, nós nos dedicamos à atualização, né, à revisão do Código Municipal do Meio Ambiente. E, naqueles 2 anos, né, que são agora 2018, 19, um pouco de 20, o Plano Municipal de Educação Ambiental, ele foi, vamos dizer assim, inicialmente, né, contemplado como um desses instrumentos da política de meio ambiente, né? É uma versão incipiente, porque, como vocês disseram, precisa de levantar informações a respeito das práticas de educação ambiental que acontecem nesse território, né? Para que, então, a gente possa visualizar e escrever e aprofundar a redação desse plano. Mas só lembrar que tanto o plano diretor como o texto de revisão do Código Municipal do Meio Ambiente contempla, né, dentro de uma estrutura que a gente chama instrumentos da política de meio ambiente, um deles é o Plano Municipal de Educação Ambiental. Percy, muito bem lembrado. A gente, tanta informação, né, que acaba passando, mas foi uma conquista importante também, né, essa atualização do código, e onde tem previsto esses instrumentos, né, então, ali já tem um embasamento, né, um norteador para a gente seguir com o plano. O plano, ele demanda, né, um estudo, um diagnóstico muito bem feito, né, ainda mais pensando no município de Ribeirão e região metropolitana, onde o município mais a região metropolitana dá 1 milhão e pouco, né, não sei se é 1.200.000, 1 milhão e pouco de habitantes, assim, quando junto os dois, né. Então, eu entendo que a gente precisa de um diagnóstico, um levantamento dos dados muito profundo, muito bem elaborado, para a gente poder ter um prognóstico, né, interessante também, que condiz com a realidade, com a necessidade aqui da nossa região, né, que não adianta a gente querer pegar, né, um modelo pronto de outro lugar que não condiz com a nossa realidade, né, então a gente tem que pensar em avançar nesse sentido aí para a construção do plano. Conforme fui falando, eu fui lembrando, né, de organizar melhor as ideias. Uma das coisas que eu queria destacar é que, assim, é interessante porque a política, ela foi construída com o poder público municipal, né, o Ministério Público, a sociedade civil, e na audiência pública, né, como o Vinícius colocou, a gente valida para a sociedade, né, então, pessoas que não conseguiram fazer parte desse processo de construção, ali conseguiram dar a sua opinião, né, trazer alguma colaboração, e isso é muito importante, né, isso dá uma validade nessa construção coletiva, né, isso é muito interessante. Foi um trabalho muito bacana de realizar, foi um desafio, uma experiência interessante, e quando a gente vê que deu certo, né, ver o sucesso, isso traz uma satisfação muito grande para a gente. Eu gostaria de complementar a fala da Dalila, muito bem, Dalila, muito bem colocadas essas questões, né, essa complementação sua. E, Percy, na lei aparece também a questão da educação ambiental, tem que ser colocada no licenciamento ambiental, né? Então, a educação ambiental tem que permear esses processos de licenciamento, compensações ambientais de maneira efetiva, né? E eu acho que isso que a gente tem que construir para a sociedade, né? Que realmente tenha uma educação ambiental em todos os processos, né, que acontecem no município, né? Que ela permeie o todo, né? As ações humanas causam muitos impactos. Então, a educação ambiental tem que estar presente tanto na educação formal quanto na não formal. E agora a gente fala até na informal, né?
para que a gente consiga ter avanços, né? Como o Luigi disse, a educação realmente é a grande ferramenta para o ser humano avançar, né? E nós precisamos avançar na área de educação ambiental. Isso. Deixa eu aproveitar a oportunidade para falar uma coisa muito interessante, né? Eu, como educadora ambiental, costumo ouvir muito das pessoas, né, que a gente tem que trabalhar a educação ambiental nas escolas com as crianças, né? E eu costumo comprar a discussão porque eu acho extremamente importante, né, a gente trabalhar a educação ambiental no ambiente formal e com as crianças, mas não só, né? Então eu defendo muito a educação ambiental na esfera não formal, né? Principalmente se a gente consegue atingir aí um público que não teve acesso a isso, né, no passado. E então eu costumo dizer assim, os jovens, né, e os adultos, eles estão tomando decisões, né? Então eles precisam urgentemente ter acesso, né, a essas questões de educação ambiental, ser sensibilizados, conscientizados, né? Porque são os tomadores de decisão. Quando a gente coloca ali que a gente tem que trabalhar com as crianças, a gente joga uma responsabilidade muito grande em cima dessas crianças e elas não estão tomando decisões nesse momento, né? Então a gente fica com um gap muito grande até de fato, né, se transformarem em jovens e adultos aí. Então, eu gosto muito de trabalhar com todos os públicos, né? Trabalhar com criança é delicioso, mas eu defendo muito esse acesso, né, a essas informações, a educação ambiental para os jovens e adultos que estão aí no front, né, das atividades diárias, das tomadas de decisões, seja ali em políticas públicas ou decisões dentro das suas empresas, né? Então, eu acho muito importante, quis trazer esse destaque aqui. E uma outra questão que a gente tem trabalhado lá no PEA, né, no Programa de Educação Ambiental do Parque Municipal do Morro de São Bento, que a gente trabalha muito lá no Bosque, é essa questão da informalidade na educação ambiental, né, onde você consegue extrapolar outros sentidos ali, né, a gente se desvincula um pouco da questão dos conteúdos e explora mais o sentir, principalmente porque a gente tem o privilégio do ambiente do bosque, né, que tem aquela mata nativa, de Mata Atlântica. Então, eu acho que hoje, né, a sociedade ela é muito carente desses espaços naturais, né, e ainda mais nesse momento que a gente está de pandemia. Então, é uma coisa muito bacana que a gente está tentando ir para essa linha, que é explorar esses sentimentos, né, esses sentidos, porque a informação, a gente tem uma chuva de informação o tempo inteiro, né? A gente quer saber alguma coisa, já sabe onde recorrer, onde consegue, mas esse sentir, esse explorar da natureza é uma coisa que a gente está muito carente. Então, é muito bacana a gente estar indo para essa linha e ter o privilégio de trabalhar a educação ambiental no bosque nesse sentido. Posso falar alguma coisa? Bom, Dalila, pelo que você colocou agora, você tocou num ponto extremamente importante. É muito bom se trabalhar com as crianças, pelo amor de Deus. É uma coisa. Tanto é que Einstein dizia, né, que gostava muito de conversar com as crianças. Mas o que você colocou é extremamente importante, os adultos, porque as crianças levam para casa a informação: pai, o senhor não pode fazer isso. Ô pai, o senhor tem que jogar o lixo no lixo. E, tá bom, eu vou, e não faz. Eu tenho me dedicado, pelo fato de ser professor e muito, dou muita palestra nas empresas, chamando a atenção das pessoas sobre as suas atividades. É aquele exemplo que eu sempre dou às vezes. O que é jogar um papelzinho no chão? O que é jogar uma bituca no chão? É uma só. Sim, mas se a gente for pensar só em Ribeirão Preto, nós teríamos aí mais de 700 mil bitucas de cigarro, mais de 700 mil papeizinhos. Isso é impactante. Então, nós temos um trabalho com as crianças, que é fantástico, e eu tenho que elogiar o trabalho que vocês fazem, porque vocês sabem que eu estou chegando agora, tá? Mas eu também tenho trabalhado e batalhado em cima dos adultos,
porque eles, como você disse, eles são os que tomam as decisões agora. E todo o trabalho que tanto o Vinícius, quanto o Percy, quanto você tem feito, tem que ser elogiado, tá? E eu elogio isso, e a gente conseguir mudar um pouco essa mentalidade. Meus parabéns por isso. Vinícius, Percy, Dalila, fique à vontade. Bom, Considerações finais aí. Desculpa. Opa, obrigado, professor Luigi. Educação ambiental faz parte do meu percurso aí profissional, pessoal, desde a graduação, desde quando eu fiz ecologia na Unesp, em Rio Claro, né? Conheci educação ambiental com o professor Marcos Sorrentino, num curso que foi dado no Horto Florestal de Rio Claro, que a gente fazia muitos estudos, atividades de campo lá. Não vou falar quanto tempo isso, mas enfim, eu tenho outras áreas de atuação, mas educação ambiental sempre permeou o meu trabalho na Prefeitura de Ribeirão Preto, e acho que hoje a gente teve aqui a oportunidade, já encerrando a minha participação, de nós quatro, né, demonstrarmos quem são os profissionais que estão mais atentos nesse momento com a educação ambiental, obviamente, e outros, né, dentro da Secretaria do Meio Ambiente e da Educação também, mas na ponta somos nós quatro que estamos puxando, né, e além do programa de educação ambiental, do BOSC, que é uma prática que vem já, deve ter umas 3 décadas de existência esse programa, com outros nomes, né, mas sempre trabalhamos educação ambiental no BOSC. Tem agora o advento da política, né, então, Dalila colocou aqui, Vinícius também, as demandas que nós temos aí pela frente, né, muito trabalho, muita articulação, muito esforço, então, essa é a perspectiva, né, de fazer a lei acontecer, né, regulamentação, plano, programa, instituição da CIMEA, enfim, toda essa estrutura de governança que está previsto na política, né, então, é isso, acho que, e aí a gente, claro, conta com a colaboração das pessoas que estão na área em Ribeirão, obviamente, né, e acho que isso é um trabalho de articulação, de coordenação, que o poder público tem que fazer, né, esse é o papel dele, o principal papel do poder público é articular, coordenar, dar as condições para que a coisa se materialize, né. Então, encerro minha participação aqui nesse bate-papo, muito obrigado, e feliz Dia Nacional da Educação Ambiental para todo mundo. Obrigado. Ei, Percy, feliz Dia Nacional da Educação Ambiental, e você ganhou de presente de aniversário, essa data cai no seu aniversário, né? Parabéns, Percy, já pelo seu aniversário, mais experiente ainda, né? Você está cada ano melhor, Percy, que bom. Vamos ver você evoluindo tanto. Estamos sem cabelos, né? Mas faz parte. Então, o Percy fez um histórico aí, né? Eu comecei com a educação ambiental em 89, com o programa SOS Apicultor, que era com a Genética USP e com a Secretaria do Meio Ambiente de Ribeirão, né? A gente trabalhava a questão das abelhas no município, né? Preservação, conservação das abelhas. E foi muito bacana trabalhar com a Secretaria do Meio Ambiente. Lá para cá a gente continuou com muitas ações, né? Andorinha, né, meu Percy? Um projeto de proteção das andorinhas que vinham em migração para Ribeirão, e foi avançando. Um projeto que ficou muito bom nesses últimos anos foi o projeto com a ONG Sem Abelhas, Sem Alimentos, né, que a gente desenvolveu em parceria inicialmente com a USP, e aqui no BOSC, e com a Secretaria Municipal da Educação. Depois até o setor privado estava entrando, e a rede estadual ia entrar, veio a pandemia, que é a proteção das abelhas nativas, né, que nós temos um meliponário no BOSC, as escolas fizeram atividades com um caderno de educação ambiental bem elaborado, né, um trabalho de primeiro mundo, foi um trabalho muito importante. E o PEA, né, esse PEA novo que nós estamos aqui, que é
com recurso do Fundo para o Meio Ambiente, e ele caminhou de um jeito, o PEA, interessante, trabalhando no calendário anual, né, das datas relacionadas ao meio ambiente, e a gente teve que partir para o online, né, já que presencial não estamos podendo. E eu conversando com a Dalila, Percy, eu acho que eu comentei isso com você também, Luigi, que nós estamos construindo um arcabouço do Programa Municipal de Educação Ambiental, né? A gente já está, assim, criando, assim, algo incipiente, né? Assim como a Dalila falou, e você, do plano de educação ambiental, que já tem aí está germinando, né? Já tem um início, né? Eu acho que a gente já tem algumas bases para trabalhar nessa sequência, né? Então, vamos ter muito trabalho, fico muito feliz que a gente está com essa equipe, né? E podendo desenvolver os projetos, aí, os programas que a gente tem que trabalhar, e vamos ter muito trabalho na construção e articulação dessas etapas seguintes, né? Mas vamos conseguir, né? Eu acho que assim é uma determinação nossa, e como a Dalila diz, é um filho, né, que está aí, está muito jovem ainda, bebê, né? Essa lei 14.506, de 6 de novembro de 2020. Mas essa criança vai se desenvolver e vai se desenvolver bem, né? É a nossa meta, né? Um abraço a todos, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Dalila, encerra, por favor. Eu agradeço a oportunidade, esse bate-papo, essas pessoas que eu adoro trabalhar. Eu costumo dizer que todo o sucesso que a gente tem aí na educação ambiental ao longo desses últimos anos é porque a gente trabalha muito bem em equipe, né? Então, como a gente colocou, eu e o Vinícius, quando a gente resolveu trabalhar junto, porque a gente estava fazendo algumas ações juntas, mas em espaços físicos diferentes, né? Quando ele me convidou para montar uma sala lá no Bosque, no centro, né, de apoio à educação ambiental que a gente tem dentro do Bosque, dali foi uma sinergia muito interessante, a gente uniu forças, né, Vinícius? E com isso a gente conseguiu realizar bastante coisa, apesar da pequena estrutura que a gente sempre teve para educação ambiental, né? Então, hoje nós temos estagiários, formamos uma equipe muito bacana, a gente fala que nós temos uma responsabilidade muito grande com eles, né, porque eles estão ali para poder aprimorar os conhecimentos, né, da graduação, e eles atuam muito bem, a gente vem trabalhando quase um ano juntos, isso é muito bacana. Fomos surpreendidos aí com a pandemia e tivemos que nos adaptar, né, à versão remota, que eu acredito que está sendo muito bom, a gente tirou de letra, né, o nosso evento da água foi ótimo, esse também está sendo, então mais uma conquista aí para a educação ambiental. E é isso, eu agradeço a participação de todo mundo, né, acho muito bacana a gente poder falar sobre educação ambiental, eu acho que é a paixão de todos nós aqui, né, e encerro a minha fala, acho que o Luiz poderia encerrar. Olá, não, faço questão de encerrar, claro. Primeiro convidando todos vocês que nos estão ouvindo e participando, que nós temos mais atividades durante essa semana. Uma atividade atrás da outra, muito bem pensada, muito bem organizada, tanto pela Dalila, pelo Vinícius, pelo Percy. E o Percy, hoje, em nome de todos nós, em nome até da Secretaria do Meio Ambiente, se me permite, até da Secretaria da Educação, meus parabéns pelo aniversário. Eu sei que você não quis contar a idade, né? Porque você disse, depois que eu trintei, nunca mais contei, né? Então, eu 30 alguma coisa. Mas seja bem-vindo, de coração, meus parabéns a você e a vocês que estão nos ouvindo. Não percam a nossa programação, ok? Muito obrigado pela atenção em nome de todo mundo e até o próximo encontro. Bye, bye.